Olá! Se você ainda não entendeu o que é radiciação, fica comigo nesse vídeo. Eu sou a professora Larissa, sejam bem-vindos em mais um vídeo do meu canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, compartilha com seus colegas, não se esqueça de já curtir o vídeo e também habilita o sininho para você receber notificações de quando tem vídeo novo no canal, tá? Pessoal, então vamos lá ao que interessa. Radiciação é a operação inversa da potenciação. É mesmo, é? É isso mesmo. Então, não sei se você lembra quando você estava aprendendo lá atrás as operações inversas. A adição e a subtração são operações inversas, né? Outro par é a multiplicação e a divisão, que também são operações inversas. E agora, para mais esse grupo, a gente vai adicionar aí a radiciação e a potenciação, que também são operações inversas. Mas como assim, né? Fica comigo, vem aqui que eu vou te mostrar melhor. O que é isso? Como isso pode acontecer? Então, é muito importante que, se você ainda não entendeu o que é uma potenciação, você assista a aula, vou deixar aqui na descrição, vou deixar também aqui no card para você assistir. Corre lá, assiste e volta aqui, tá bom? Para você entender melhor o que é uma radiciação. Se não entendeu potência, vai ficar um pouquinho difícil, tá bom? Então vamos lá que eu vou te explicar melhor como que isso pode acontecer. Como que elas são operações inversas? Vem comigo. Bom, a radiciação a gente escreve dessa forma e vamos aprender os termos, né? Então, esse símbolo aí, né, é o radical. Esse númerozinho que fica em cima eu chamo de índice. O número de dentro do radical é o radicando e a resposta é a raiz, certo? Então, radical, índice, radicando e raiz, certo? Como que eu leio essa raiz quadrada, né, essa radiciação aí? Lembra que lá em potência eu tenho que o 2 eu sempre leio como quadrado, o 3 eu sempre leio como cubo, e a partir do 3, né, a gente lê como número ordinal. Então, 4 é quarto, 5 é quinto, 6 é sexto, e assim por diante, né? Então, por exemplo aí, pessoal, isso é muito importante. Quando eu não tenho índice, que é o caso daqui, ó, tá sem índice, é o 2, tá bom? Então, a maioria das vezes a gente vai ver escrito assim, ó. É muito raro a gente ver escrito dessa forma, tá bom? Então, quando não tem nada, é o 2. Então, como que eu leio isso? Raiz quadrada de 4. Próximo exemplo é esse daí, ó. O índice é o 3. 3 a gente lê como cubo. Então, aí é a raiz cúbica de 125. E o próximo exemplo aí é o 10. O 10 vem depois do 3, né? A partir do 3, então tem que ler como ordinal. Então, raiz décima de 1. Bom, já sei ler, né? Agora eu preciso saber resolver. Então, vamos lá. Tá falando assim, ó, que eu preciso pensar em um número, que eu multiplico por ele a quantidade de vezes ditas pelo índice, que resulta no valor do radicando. Oi? Vamos entender isso daí, né? Então, aí, por exemplo, quando eu não tenho índice, né, significa que é raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 4. O que quer dizer isso? Eu tenho que pensar num número, que eu multiplico ele 2 vezes, que dá 4. Que número que eu posso multiplicar 2 vezes seguida, esse mesmo número, e dá 4? 2, né? Por quê? Porque se eu multiplicar 2 vezes 2, dá 4. Bom, vamos ver outros exemplos. Raiz quadrada de 9. Ou seja, que número que eu multiplico 2 vezes seguidas que dá 9? Muito bem, 3, né? Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Bom, outro exemplo aí. Agora eu quero saber que número que eu multiplico 2 vezes que dá 25. Muito bem, o 5, porque 5 vezes 5 dá 25, então a resposta é 5. Próximo, agora a raiz cúbica, o índice aí é 3. Se o índice é 3, significa que agora eu tenho que pensar num número que eu multiplico 3 vezes.
e tem que dar 8. Então, pensa num número aí que se eu multiplicar ele 3 vezes seguidas, vai dar como resposta o 8. Muito bem, o 2, né? Porque se eu fazer 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então, a resposta é 2 aí, certo? Mais um aí. Que número que eu multiplico 3 vezes que dá 125? 5, muito bem, porque 5 vezes 5 dá 25 e 25 vezes 5 dá 125. Professora, e aí eu vou ter que ficar pensando toda vez assim, que número que eu multiplico 4, 5, 2 vezes para saber o resultado? Calma, tem uma forma um pouquinho mais fácil para a gente não ficar pensando, né? Então, vamos ver como que funciona essa forma aí. Vou usar os mesmos exemplos, tá bom? Mas antes, né? Eu preciso lembrar os números primos. Por quê? Porque eu uso a decomposição para fazer isso, certo? E na decomposição, para decompor um número, eu preciso saber os números primos, né? Alguns dos números primos, relembrando aí, é o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19. Tem outros? Tem infinitos números primos aí. Números primos é todo número que tem apenas 2 divisores, certo? O 1 e ele mesmo. Então, vamos lá. O 9, eu tenho que decompor esse número. Tenho como eu dividir 9 por 2? Não, né? Então, eu vou para o meu próximo número primo, o 3. O 3 dá para dividir, dá exato, né? Então, vou começar dividindo por 3 aí. 9 dividido por 3 dá 3. E daí, ainda dá para dividir por 3. Vou continuar aí, que dá 1. Chegou em 1, significa que eu terminei a minha decomposição. E agora, como no caso meu índice está escondido aqui, né? Mas meu índice é 2, eu vou juntar sempre de 2 em 2, porque o índice é 2. Então, aí, ó, juntando de 2 em 2, né? Eu tenho que a resposta é 3, tá bom? Esses dois números 3 aqui, ó, se transformou, no caso, entre aspas, né? Em um 3, que é a resposta aí, certo? Mais um exemplo. Posso pensar naquela forma que eu pensei um pouquinho antes, que número que eu multiplico 2 vezes que dá 9? Ou eu posso decompor e chegar na resposta também, tá bom? Próximo exemplo aí, raiz quadrada de 25. Vou decompor o 25. O 25 não dá para dividir por 2, porque dá para dividir, mas não dá exato, né? Não dá para dividir por 3, não dá exata essa divisão, mas dá por 5. Então, eu vou dividir por 5. 25 dividido por 5 dá 5. E agora, de novo, vou dividir de novo por 5, que dá 1. Chegou em 1, significa que eu terminei a minha decomposição. Como o índice está escondidinho aqui é o 2, né? Significa que eu tenho que juntar de 2 em 2, certo? E daí eu tenho que a resposta é 5. Ou seja, apareceu 2 vezes, né? Significa que é 5 vezes 5 que dá 25, mas a resposta é só 5, certo? Muito bem. Próximo exemplo aí, vamos fazer com as raízes cúbicas. Raiz cúbica. Vou decompor, igualzinho antes. Vou decompor, dá para dividir por 2, que dá 4. Daí dá para dividir por 2 de novo, que dá 2. Daí dá para dividir por 2 de novo, que dá 1. Chegou em 1, significa que acabou a minha decomposição, certo? E agora, o meu índice é 3, significa que eu preciso juntar de 3 em 3. Pronto, juntei. Esses 3 números seguidos aí, significa que 2 vezes 2 vezes 2 é 8, certo? Mas a resposta é apenas 2. Agora, faça esse daí, ó, por decomposição. Decompõe aí o 125. Muito bem, dá para dividir por 5, né? Que dá 25. E agora, dá para dividir por 5 de novo, que dá 5. Dá para dividir de novo por 5, que dá 1. Chegou em 1, significa que acabou a minha decomposição, correto? Bom, vou juntar de 3 em 3 por causa do meu índice. E daí, a minha resposta vai ser 5.
Vamos fazer um número grande agora que a gente não sabe a resposta. 6.561. Imagina a gente ficar pensando, testando os números aí que a gente multiplica 2 vezes que chega nesse resultado. A gente ia acabar perdendo um tempão, né? Então, vamos para a nossa querida decomposição. Vou decompor o número 6.561. Para essas decomposições é muito bom a gente usar, né, os critérios de divisibilidade. Então, por exemplo, eu sei que não dá para dividir por 2 porque não é um número par. Todo número só será divisível por 2 se for par, ou seja, se terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8. Tá, e agora? 3. Será que divide por 3? O critério de divisibilidade do 3 fala o seguinte, que se a soma dos algarismos for divisível por 3, então ele é divisível por 3. Então, vamos ver. 6 mais 5 dá 11, 11 mais 6 dá 17, 17 mais 1, 18. 18 é divisível por 3, então dá para dividir por 3. Vamos dividir por 3 aí. Divida esse valor por 3. Muito bem, dá 2.187. E agora? Dá para dividir por 3 de novo. Vamos lá. Que dá 729. E daí dá para dividir por 3 de novo, que dá 243. E daí dá para dividir por 3 mais uma vez, que dá 81. Dividindo por 3 de novo, dá 27. Dividindo por 3, dá 9. Dividindo por 3, dá 3. Dividindo por 3, dá 1. Chegou em 1, significa que eu acabei a minha decomposição. Agora, o meu índice é 2, significa que eu tenho que juntar de 2 em 2. Então, vamos lá. Juntei de 2 em 2, vai ficar 3. Lembra que a resposta era só 1? Bom, vou juntar de 2 em 2 aqui, 3, só vou usar. Próximo, vou juntar de 2 em 2 aqui, vou usar apenas 3. Vou juntar de 2 em 2 aqui, vai restar apenas 3. E agora, para saber a resposta, eu preciso multiplicar esses números. Então, eu vou multiplicar esse, por esse, por esse, por esse, tá bom? Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. Então, a resposta dessa raiz quadrada é 81. Então, se você fazer a continha 81 vezes 81, vai dar 6.561. Então, mais um exemplo aí, pessoal, raiz cúbica de 64. Vamos decompor esse 64 aí, pessoal. Como ele é um número par, né? Significa que dá para dividir por 2. Como que eu sei que é um número par? Porque ele termina em 4. Todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares e são divisíveis por 2. Então, vamos dividir por 2 aí. Quanto que dá 64 dividido por 2? 32, né? 32 também é par, dá para dividir por 2. Quanto dá 32 dividido por 2? 16, né? 16 também é par, termina com 6, né? É divisível por 2. Então, vou dividir por 2 aí, que dá 8. 8 também é par, dá para dividir por 2, que dá 4. 4 é par, dá para dividir por 2, que dá 2. 2 dá para dividir por 2, que dá 1. Chegou em 1, significa que eu terminei a minha decomposição, né? Agora, como o índice é 3, eu preciso juntar de 3 em 3. Então, ó, vou juntar esses 3 primeiros, que vai virar apenas 2. Vou juntar esses 3 últimos, que vai virar o outro 2 aí, né? E daí, eu multiplicando esses 2, dá 4. Professora, mas eu quero entender o porquê que esses 3, 2 vira apenas 1. Bom, vamos entender então, vai. Ó, então, o que significa? Que eu fiz um grupo de 3, né? Isso daqui é a mesma coisa que 2 ao cubo, certo? 2 elevado a 3. Coloquei dentro da raiz. E isso daqui também é 2 elevado a 3, certo? Bom, e agora eu posso simplificar. Por quê? Esse expoente é o mesmo do índice, tá vendo?
Então, eu posso simplificar esse índice com os expoentes e vai sobrar apenas esse 2 vezes 2, que é 4, tá bom? E tá explicado o porquê que vira só 1, 2, certo? Porque, na verdade, a gente simplificou ele. Então, recapitulando tudo isso, a gente consegue saber que a radiciação, a resposta disso, nada mais é do que eu pensar num número que eu multiplicando ele 2 vezes, ou 3 vezes, ou 4 vezes, dependendo do índice da minha raiz, né? Ele resulta num número que está dentro da raiz. Então, teoricamente, é só isso que a gente vai fazer. Combinado? Fácil, né? Só envolve a multiplicação aí. Então, um beijo, até a nossa próxima aula. Não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus colegas, hein?